Queria que você só deixasse bem claro o que são as arcas, para que a gente não tenha nenhuma confusão para quem está no nosso chat aqui, né? Então, se são naves, se não são, se é a arca bíblica do dilúvio, tá? Primeira coisa. Segunda coisa essas arcas, elas hoje elas estão operacionais? Se sim, quem as controla? Sob controle de quem? E aí, então, migrando das arcas e da arca bíblica do dilúvio, como que Jesus, o nosso Jesus galáctico, se encaixa em tudo isso que você já falou durante 1h30. Então você tem uma introdução maravilhosa, como que Jesus se encaixa em tudo isso. Então, com você, meu querido Demis Viana. Maravilha, ótimas perguntas. Maravilhosas mesmo, muito boas. Olha, primeiramente, a arca bíblica tem uma relação, sim, com as arcas que se encontram hoje. Na verdade, já estão aqui há milhões de anos atrás. Elas foram deixadas pelos semeadores antes da grande batalha galáctica ancestral, da guerra ancestral galáctica, com a queda de Maldek. Então, elas já estão aqui há muito tempo. E a gente vai voltar agora para o zodíaco de Dendera. A cada 13 mil anos, aproximadamente, acontece uma mudança no planeta, onde é uma janela de oportunidade para o planeta ascender. Mas se o planeta, vamos supor, ele não está pronto, não existem pessoas que estão aptas para esse salto, ele acaba entrando numa certa catástrofe. Foi o dilúvio universal. É interessante que esse dilúvio também universal, ele foi também projetado, não só por causa dessas forças, mas pelo próprio Eliu. Então Eliu também, ele manipulou, no caso, a questão geomagnética da Terra, principalmente a inversão dos polos, ele fomentou isso, para causar o dilúvio universal. E as arcas, quando isso acontece, vamos supor que tem uma catástrofe eminente. As arcas, elas funcionam como se fossem botes salva-vidas. Então, elas vieram à superfície, abriram, né? Quem tivesse a frequência correta, por isso que fala, né, que as pessoas, a Noé, que ele foi um justo, e ele pôde entrar na arca. E foi exatamente isso que aconteceu. E a arca conseguiu recolher todo o material genético dos animais, das plantas, para refazer o mundo novamente. E elas fazem isso, elas são botes salva-vidas também, em caso de uma catástrofe universal. E as pessoas justas puderam entrar, né, como foi relatado na própria Bíblia. Inclusive, existe uma alusão bem interessante, que a gente pode linkar. A arca bíblica, o dilúvio universal, ele está retratado em 270 culturas diferentes. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, 270 culturas diferentes. Então, não é algo cultural, é algo que está em todo o planeta. Todas as culturas do mundo falam sobre o dilúvio universal, sobre essa grande catástrofe. Então, com certeza não é algo bíblico, é algo que faz parte da cultura do planeta Terra como um todo, de todas as culturas. E na versão suméria, fala que a arca, eu acho que interessante, era em forma de disco. É verdade, na versão suméria. Fala que também tem a versão suméria do dilúvio universal, do Noé, tem até um nome, agora eu vou esquecer. Só que, vamos deter nesse ponto, a arca era um disco. Então, a arca, na verdade, são essas espaçonaves que realmente salvaram a nossa civilização inúmeras vezes. E agora chegou o momento da transição planetária, por quê? Porque a Federação Galáctica de Mundos não quer simplesmente que salvar um grupo, meia dúzia de gatos pingados. Eles querem realmente que o nosso povo, a nossa civilização dê esse salto quântico. Aliás, nós já passamos por vários reveses diferentes, várias catástrofes diferentes, ciclos de mortes e renascimentos do próprio planeta Terra. Então, agora é o momento. Por isso que a Federação, a Confederação, o Conselho dos Nove e os seres hiperdimensionais, que nós conhecemos como a Grande Fraternidade Branca, se fazem presentes aqui, todos no nosso sistema solar, inclusive com evidências. Meus amigos, quando o telescópio James Webb, existem essas imagens, apontou para Júpiter, a Helena falou, olha,
as naves da Federação Galáctica do Comando Ashtar estão em Júpiter e foram vistas naves-mães passando em Júpiter, só que elas ficam do lado de trás. E do Comando Ashtar foi bem impressionante, porque foi incrível aquela anomalia. Depois eles falaram, não, foi erro no telescópio. Aliás, foram vistos no Sol, quantas vezes, né? Foram vistos naves saindo e entrando do Sol, porque o Sol, na verdade, é um imenso portal, né? Então, é algo realmente sensacional. O próprio Bill Tompkins, aquele engenheiro aeroespacial já falecido, acho que ele faleceu em 2018, ele falava que o Sol era um imenso portal, ele chamava essas naves de cruzadores solares. Em Júpiter também, em Saturno também existem portais onde essas naves entram e saem do nosso sistema solar, e isso foi flagrado pelo telescópio James Webb há pouco tempo atrás, foi em 2021, então foi sensacional. Agora, com respeito a Sananda, quando o Andriy Puharich, vou contar a história aqui todinha para vocês. O Andriy Puharich era um agente da CIA israelense que teve contato com o Uri Geller. Lembra do Uri Geller que entortava os garfos, né, que tinha os fenômenos psíquicos? E ele, na verdade, trabalhava com vários pequeninos, com várias crianças diferentes, o Andriy Puharich, porque ele acreditava que existiam sementes estelares. A gente fala muito de semente estelar hoje em dia, ele acreditava que realmente existiam pequeninos que reencarnaram na Terra com missões especiais, que seriam as crianças índigo, cristal, arco-íris, que foram retratados posteriormente também pela Dolores Cannon, né, que é uma das maiores especialistas que fala das sementes estelares. E o Andriy Puharich acreditava piamente nisso, e ele começou também a ter contato com superconsciências, que ele chamava de Conselho dos Nove. O Conselho dos Nove não é algo único do Andriy Puharich, porque os egípcios acreditavam no Conselho dos Nove, os gregos, que era conhecido como uma Neneade egípcia. Inclusive nas pirâmides você encontra hierógrafos falando do Conselho dos Nove. Então isso é um conhecimento ancestral muito antigo. E o Andriy Puharich, ele correu o mundo inteiro porque ele queria um canalizador, um médium que tivesse o potencial de receber o Conselho dos Nove, as 9 consciências. E ele achou um ótimo candidato, que foi o Zé Arigó. Lembra do Zé Arigó? Zé Arigó, que recebia o Dr. Fritz, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Lá no final da década de 60. E ele falou, não, acredito, olha, esse camarada, esse médium, ele tem potencial. Ele pode realmente, esse brasileiro aí, tem condições de receber o Conselho dos Nove, as 9 superconsciências. Aí, o Zé Arigó acabou desencarnando, como vocês bem sabem, e ele falou, puxa, que pena, agora preciso achar uma alternativa, um substituto. E achou a Phyllis Schleimer. A Phyllis Schleimer, que era uma mulher, falou, essa médium, eu acredito que ela pode. E aí, junto com o Andriy Puharich, o Uri Geller, o Jenny Ruttenberg, roteirista de Hollywood, que criou a série, eles participavam das sessões. Leslie Nielsen também, todos eles participando das sessões. E ela escreveu um livro que se chama O Único Planeta da Escolha, com a mensagem do Conselho dos Nove. Nesse livro fala sobre as 24 raças extraterrestres. Isso, que eram semeadores do planeta Terra. E ela denomina cada raça, cada povo da Terra tem uma ligação genética com um desses povos. E existem os Ruvianos, que é uma alusão ao tetagrama. Inclusive, por quê? Porque os Ruvianos é da onde surgiu o povo hebreu. Os Ruvianos, justamente. Todos nós temos DNA alienígena, todos os povos do planeta Terra, ok? Todos temos essa característica alienígena. E dependendo da região, essa característica pode ser mais predominante ou não. E o povo hebreu, no caso, o povo semita, é descendente dessa raça extraterrestre, que são os Ruvianos, que é uma raça super poderosa, tá? Depois a gente pode até nomear para vocês todas as raças. Na verdade, nós somos compostos por 11 raças dos semeadores, né? E também por 11 raças, dá o total de 22, ok? Não foram todos que doaram a sua genética, no caso dos semeadores. Então foram 11 dos semeadores, 11 raças do sistema solar local e mais uma do lêmure de cabeça preta, né? Que era uma espécie de primata, né? Da onde surgiu o ser humano. E os Ruvianos é da onde surgiu Jesus, a linhagem de Jesus Cristo. E Jesus, ele manteve a linhagem do Adão original, que foi preservado por Enki, pelos Anunnakis. Eles preservaram essa linhagem para que a frequência do planeta Terra, o nível de consciência, pudesse perdurar até os últimos dias.
Então a linhagem de Jesus é da linhagem adâmica original, do ser humano que não foi manipulado, que não foi adulterado, que ainda tinha as suas 12 genéticas intactas. Né? Maravilhoso isso, né? Fantástico. E porque nós temos 12 filamentos de DNA, todos intactos. E todos os filamentos de DNA intactos. Então, Jesus, ele conseguiu, de geração em geração, Maria, no caso, ela foi abduzida, aonde recebeu um gene de um ruviano. Olha só, de um ruviano, um extraterrestre, aonde concebeu Jesus. E Jesus trouxe essa mensagem de paz, uma mensagem de empoderamento humano. Porque ele sempre falou do empoderamento humano. Ele falava para os fariseus, meu pai não é o pai de vocês. Por que vocês adoram? São extraterrestres regressivos, que querem subjugar a humanidade. Deus está em cada um de nós. Eu vou para o meu pai, ou seja, o pai dele era o próprio planeta de origem. Então ele veio com essa missão extraordinária, mostrando o empoderamento humano. Ele falou mais ainda, ele disse, todos esses milagres que eu faço, vocês também podem fazer. Vocês podem se equiparar a mim. Isso está ao alcance de todos. Então ele trouxe uma visão completamente diferente de amor, de fraternidade, que foi inclusive a proposta dos extraterrestres positivos, quando se reportaram para os governos do mundo. Infelizmente eles foram rechaçados, eles não quiseram dar ouvidos a essa mensagem de amor e de paz. Que maravilhoso isso. E Jesus, existe essa linhagem de Jesus que continua até os dias de hoje. Assim, a genética, essas pessoas que são chaves vivas, estão vivas até hoje para ativar essas arcas, ok? Então ele conseguiu manter isso vivo até hoje, com a ajuda do Conselho dos Cinco. O Conselho dos Cinco é formado por seres da resistência de Órion, inclusive os Zegarotes, que são uma espécie de Grey, mas são Greys benevolentes. Assim como os Orella também, que são uma espécie de Greys, que também são Greys benevolentes, são seres super espirituais, e eles trabalham com a genética humana, porque assim, para você receber uma alma extraterrestre, igual as sementes estelares, você precisa ter um pouco da genética desses extraterrestres. A gente fala muito de semente estelar, eu sou pleiadiano, tem uns que falam, eu sou semente estelar dos pleiadianos, dos arcturianos, dos Egarote, não sei, mas para você conseguir receber uma alma extraterrestre, você precisa necessariamente ter esse pré-requisito, que é a genética desse extraterrestre. Por isso, os Conselhos dos Cinco abduzem mulheres, olha que interessante, manipula o óvulo dessa mulher para ela receber, na concepção, a genética desses extraterrestres, para que uma alma, uma semente estelar realmente possa existir no nosso planeta, caminhar sobre a Terra. Então, é algo maravilhoso. E a linhagem de Jesus é mais incrível ainda, porque ela foi preservada de geração pós geração. Então, o que dá esse suporte, para essa linhagem é o próprio Conselho dos Cinco, porque eles têm esta incumbência sagrada. É o trabalho deles. Aliás, eles foram a primeira raça. E você encontra sobre o Conselho dos Cinco no próprio livro russo das raças alienígenas, que é o maior catálogo, eu diria o melhor catálogo sobre raças alienígenas. O livro inteiro fala sobre o Conselho dos Cinco. Então o livro russo coloca bem claro, esse Conselho dos Cinco é maravilhoso, eles nos ajudaram, eles preservaram a raça humana, eles preservaram a nossa espiritualidade, e eles acreditam na humanidade. É fantástico isso. E eles têm essa conexão com Ruva. Ruva, que dá, inclusive você pode até, foneticamente, é muito parecido com o tetagrama. Então isso é incrível, sensacional. E através dessa linhagem, Jesus... E essa linhagem, ou seja, com essa semente, ou seja, com o DNA adâmico original, conseguiu ser preservado de geração até os dias de hoje. Então isso é maravilhoso. Mas aí, peraí, eu fiquei com uma dúvida, então. Então você está querendo dizer que existe um ser humano vivo, um ser humano adâmico, original vivo, com as 12 fitas ativas de DNA, seguindo a linhagem de Jesus Cristo. É isso? Vou explicar de uma forma mais simples. É claro que isso foi apagado pelos extraterrestres negativos, mas existem várias pessoas com esse potencial. Hoje, através da transição planetária, das forças exógenas que estão chegando do Sol central, no cinturão de fótons, e também com as arcas, juntamente com a ação dos extraterrestres, muitas pessoas estão ativando essas fitas de DNA. Isso já foi comprovado. Por exemplo, na Austrália, tem várias pessoas que passaram por experiência de EQM, experiência de quase morte,
e voltaram já com 4, 5 filamentos ativados. Isso é fato. Várias habilidades psíquicas. Então as pessoas estão ativando as suas habilidades psíquicas. E essas pessoas especiais que têm acesso às arcas, a gente pode colocar aqui JP, Jean-Charles Moya, Helena Danan, já tem os seus filamentos ativados, sim. Já tem os seus filamentos ativados. Por isso que eles são pessoas realmente diferenciadas, extraordinárias. Ok? E isso vai acontecer com todos. Isso é um processo. Começou com essas pessoas, mas vai se expandir e alcançar a humanidade inteira. Tá? Inteira, sem exceção.